Fala, Fenômeno Azul! Salve, salve, galera do Leão! Sejam bem-vindos mais uma vez, nosso segundo vídeo desta terça-feira, véspera de jogo importante. Amanhã, às 19 horas, no Mangueirão, Clube do Remo e Vila Nova. A imprensa de Goiás, tem uns ali que, pelo amor de... Não são todos, mas tem uns ali. Assim, se fosse um canal, alguma coisa assim... vai, mas pô, é imprensa, né? Imprensa. Se bem que hoje, para ser da imprensa, não precisa muita coisa, né? Imagine o pessoal lá que cobre os times do Centro-Oeste lá, mais precisamente ali, Vila, né? Goiás, Atlético Goianiense. Por isso que eu coloquei o Tiririca na capa, né? Um bando de palhaço mesmo. E um abestado, né? Como diz o Tiririca. No fim desse vídeo eu vou deixar uns trechos aí que eles falam da partida de amanhã. Para eles lá, o Vila já ganhou. Tá tudo tranquilo. Eles estavam torcendo pro Paysandu ser campeão, né? O rival, o freguês, Mucurento do outro lado lá. Pro Remo vir abalado psicologicamente, mas não adiantou, né? Já começa por aí. Os caras são pé frio, né? Pé quente é a torcida do Remo. E eles queriam que o Remo fosse abalada pra partida de amanhã. Ao contrário. É aí que o Remo vai jogar mesmo. E esses jogos assim são os melhores jogos que eu acho do Remo. Pra mim, são os melhores jogos que eu acho do Remo. O jogo contra Amazonas foi difícil. Contra Mucuro, o Remo também titubeou. Por quê? Às vezes sim, pisa nos ovos, né? Jogo difícil, jogo complicado com desfalque, é aí que o Remo cresce. Isso está na nossa história. Jogos fáceis normalmente tem remiss. Parece que nesse ano passado para cá, remiss, né? Diminuiu aí, tá quase acabando, né? Acabar não vai, né? Que sempre vai ter aquelas frustrações no futebol. Mas essa remiss, ela ficou para lá. E esses jogos assim, igual o de amanhã, pessoal. Eu sou muito remista igual a vocês, a gente estuda aqui para vir falar no vídeo. E esses jogos assim são propensos para o Clube do Remo ganhar. Esses jogos são maravilhosos para o Remo ganhar. A soberba, mais uma vez, igual o vizinho, né? O tal de Nicolas, ex-jogador em atividade, abriu a boca para falar que de 180 minutos da final do Repá, eles jogaram 160, perderam para 20 minutos bons do Remo. Tem que ser muito cara de pau. Além de ruim, é cara de pau. A empresa de Goiás, a mesma fuleiragem, né? Bando de abestado. Mas é assim que é bom. Mas, ô meu pai, eu me emociono quando eu vejo essas coisas. O Clube do Remo treinou ontem, treinou hoje. Parece que aprenderam, né? Aquela final lá de 2020, onde foi todo mundo padoca, pegou Covid. E o Remo, mais uma vez, naquela época, fez remis, jogando o título brasileiro no fundo do poço, dando pro Vila Nova. Agora é diferente. Vila Nova está em segundo, o Remo está em quarto. Lembrando que o Remo ganhando vai para vice-liderança, e fica atrás do Goiás. O Remo tem que ganhar a partida de amanhã, que é muito importante. Ganhou amanhã, já começa a ter gordura. Por que ter gordura? Porque depois o Remo vai pegar outro time goiano, Atlético Goianiense, fora de casa no fim de semana. Mesmo que venha a perder, o Remo não sai do G4. Então já começa aquela gordura. Depois volta, pega Volta Redonda, né? Então já começa aquela gordura. Né? Coisa que o outro lado não tem, tá na lanterna, mesmo que ganhe, não sai da zona. Aquilo ali tá igual o comércio, né? Quando tem aquelas zonas ali e tal. Mas enfim, não vou me prolongar nisso aqui. Eu vou deixar aqui a provável formatação do Remo. Né? O Daniel tem duas dúvidas. O 4-1-2-3 ou 3-5-2? Eu acredito, pelo que eu peguei de informação de dentro do Remo, que ele vem no 3-5-2. Tá? Aquela quase a mesma formatação que terminou o jogo contra o rival da Almirante Barroso, o freguês, né, os mucurentos. São mucuras agora, eles mesmos já falaram que são mucura. Então, teve até, né, mosaico, né, desse tamaninho aqui, mas uma mucura, né? E acredito que ele vai no 3-5-2 com mudança de peças. Até porque ele é obrigado a mudar as peças, né? Então, a gente vai colocar na tela, a gente vai explicar direitinho. Tá? Não tem como eu fazer live hoje, infelizmente. Fiz ontem de 4 horas, então hoje não tem como fazer. Mas amanhã, na hora do almoço, 12h30, 13 horas, se eu tiver um tempinho, eu vou fazer um outro vídeo. No mínimo, vai ter vídeo, isso é óbvio. Senão a gente faz uma live de 1 hora para explicar para vocês como o Vila Nova deve vir jogar contra o Clube do Remo, com alguns desfalques, inclusive desfalques importantes no ataque. Compre o ingresso. Mais de 16 mil pessoas já estão garantidas no Mangueirão. Tá? Entre sócios, ingressos, gratuidades,
Tá? A informação que eu peguei, 16 mil ingressos, 16 mil pessoas. Acredito que amanhã vai dar 20, 25 mil. Tá? O lado A deve lotar. Comprem. Eu tava no shopping ainda agora, num dos shoppings da cidade. Muita gente na fila, acho que umas 30, 35 pessoas. Isso por volta de 19 horas, né? Onde o pessoal tá saindo do trabalho. E amanhã, infelizmente, apesar do preço estar muito bom, atrativo, chamativo, o horário é muito ruim. Então muita gente vai chegar no decorrer da partida, se Deus quiser, quando já estiver 1-0 pro Clube do Remo, né? O torcedor vai estar chegando. Fiquem aí com a mesa tática, a provável escalação do Remo, as duas prováveis escalações do Remo. E na volta, vamos falar dos nossos patrocinadores e deixar aí uma edição bem pequenininha das baboseiras lá que o pessoal de Goiás falou da partida de amanhã. Fiquem aí com rapidinho a explicação. Bom, pessoal, o Clube do Remo pode ir a campo amanhã sim, tá? Marcelo Rangel no gol. O jogador, né, Alan Rodrigues aqui na esquerda, o Cadu na direita, Camutanga e Reinaldo na zaga. Este trio aqui, este quarteto aqui não vai mudar, né? Eu vou até... Deixa eu pegar aqui, grifar aqui. Grifar não, colocar aqui. Esses jogadores aqui, titulares, tá? Isso aqui não há dúvida, tá bom? Esses jogadores aqui, nós não temos dúvidas. Esses aqui, tá bom? Esses aqui nós não temos dúvidas. Esses 8 jogadores aí não se tem dúvida. Tá? O Remo pode jogar nesse 4-1-2-3, tá? Apenas com o Caio Vinícius na frente da zaga, Pedro Castro um pouco mais à frente, Luan Martins, né? Luan Martins como segundo volante, Pedro Castro como um 10 mesmo, né? Como foi no jogo contra a Mucura, deu um passe belíssimo ali pro Viseu, né? E o Cadu jogaria de lateral direito e o Marcelinho de ala, né? O Marcelinho seria o ala, né? Ali o ofensivo, né? O ponta, perdão, tá? O ponta, aquele ofensivo no lugar do Janderson. O Pedro Rocha na sua função e o Adailton, meu Deus, finalmente, viu como é bom? Treinador inteligente, um treinador que enxerga e entende. Conversei com ele no fundo dos olhos, gravei o vídeo mais cedo, vocês puderem acompanhar, quem não acompanha, acompanhe, onde eu falei, por favor, treinador, não teme, não se queime por causa de Viseu. Um jogador pode colocar todo o teu trabalho belíssimo a perder. Catalá foi assim, Marcelo Cabo, o último Rodrigo Santana que tinha amor por macho ruim, né? E aí ele já colocou o Adailton no treino hoje. Ou, tá, ele pode vir até mesmo com o Ítalo. Não se espantem se ele colocar o Ítalo aí no lugar do Adailton também, o Ítalo ganhando sua oportunidade, inclusive fez até gol hoje no treino. Se ele não vier com essa formatação, será a mesma, tá? Será a mesma que terminou o Repá. E aí vocês vão entender, a gente vai colocar tudo bonitinho para vocês aqui. Seria esse time aqui, tá? No 3-5-2, Alvarino, Camutanga, Reinaldo, Alan Rodrigues mais pra cá, aí sai o Cadu, entra o Marcelinho, né? Adailton, Pedro Rocha no ataque, né? E aí nós teríamos também, tá? Nós teríamos também ali 2 volantes, né? Saindo aqui o Luan Martins e teríamos aqui o Regis, tá? O Regis que aí eu vou ajeitar aqui, tá? Poderíamos ter o Regis aqui no lugar do Luan Martins. O Regis que sentiu a lombar, porém, né, já está aí recuperado. Aí teríamos esse time, tá? Esqueçam aqui o 10 do Pedro Castro, tá? Eu não vou trocar número agora. Nós poderíamos ter esse time aqui, tá bom? Jogando um 3-5-2, né, com 3 na zaga, Reinaldo, Camutanga e Alvarino, muito parecido com o time que terminou o Repá. Em vez do Camutanga foi o Rafael Castro, Alvarino mais pela direita, o Reinaldo pela esquerda. Marcelinho aqui, né? O Caio Vinícius, Pedro Castro, Alan Rodrigues no lugar do Sávio. O Regis aqui no lugar do Jades. Graças a Deus o Jades está se recuperando muito bem. Porém vai ficar um mês fora, né? Já se passaram aí uma semana, deve ficar mais uns 22, 23 dias. Adailton e Pedro Rocha, ou Viseu e Pedro Rocha no ataque. Perdão, Ítalo e Pedro Rocha no ataque. Theo, entre essas formatações aí, qual das duas? Sendo bem sincero para vocês, como eu sempre sou, essa aqui, tá? Eu iria com esta formatação aqui para pegar o Vila Nova. Primeiro que eu ganharia ofensivamente com Alan Rodrigues, ganharia ofensivamente com Marcelinho, né? Eu conseguiria aqui nesta zona do campo
ter dois jogadores de qualidade como o Caio Vinícius e o Pedro Castro marcando e deixaria o Regis livre. Porque se colocar o Regis para marcar, meu amigo, não vai dar certo, o cara vai cansar com 25 minutos, tá? E aí deixaria Pedro Rocha, né, um pouco mais livre, ou um pouco mais fixado no caso, e o Adailton um pouco mais livre, flutuando pelo campo, né, fazendo aqui essa jogada, e o Regis municiando tanto os dois como a subida de Alan Rodrigues e Marcelinho, né? E quando o Remo tivesse a posse de bola, colocaria aí o Caio Vinícius uma hora para atacar, outra hora o Pedro Castro, né? E deixaria essa linha de 3 aqui, né? Defendendo a zona intermediária e defensiva do Clube do Remo. Então, eu iria nessa formatação aí, sem sombra de dúvidas, né? Nenhuma para enfrentar o Vila Nova. E amanhã a gente vai trazer mais informações sobre essa questão, tá, pessoal? Então, o Remo pode ir no 3-5-2, como também no 4-1-2-3, né, como a formatação que eu coloquei ainda há pouco para todos vocês. Pessoal, lembrando dos nossos patrocinadores, Renata Natividade, secretária de Segurança e Defesa Social do município de Ananindeua, fazendo um trabalho exemplar no município junto à prefeitura. Temos também aí a Multiprint, comunicação visual, a melhor gráfica do estado do Pará, pessoal. Impressão em 3D e UV. UV, o que é UV? Ultravioleta, pessoal. Trabalhos espetaculares. Inclusive, ele vai fazer o nosso fundo aqui, vamos colocar, né, no lugar do nosso bandeirão, um bandeirão mesmo que eu tenho aqui, do Leão Azul Paraense, tá? Lembrando também aí do nosso amigo lá da Plumatex, melhores colchões e travesseiros da cidade, situado lá na Padre Eutíquio, ali na Bertano Rocha, bem no comércio, produtos originais que vêm da fábrica, primeira linha, por isso que os preços são mais em conta. Lembrando que tanto o Multiprint quanto a Plumatex, descontos especiais para quem for inscrito do Tudo Nosso Nada Deles, tá? E o nosso outro patrocinador, a BVR. BVR tem o melhor IPTV, pessoal. Só hoje foram 4 pessoas que já foram lá com ele, né, para fazer o IPTV. Eu tenho aqui, perfeito IPTV, top. Quem for inscrito no canal também ganha descontos especiais. E tem também lá telemedicina. Até o que é telemedicina? São consultas pela internet, igual como vocês estão me vendo, com 27 especialidades diferentes, clínico geral, ginecologista, urologista, cirurgião e etc, etc, dermatologista, por preços que cabem no seu bolso, através também aqui do canal do Nosso Nada Deles. Lembrando que quem for lá na BVR, né, vai ganhar descontos exclusivos e vai também, basta você fazer IPTV. É tão baratinho e são tantas coisas para vocês, que o preço é irrisório e uma qualidade imensurável no seu computador, no seu smart, na sua televisão. Você fazendo agora, hoje, tá? Lá com o meu amigo da BVR, você vai ganhar 2 cupons. Você vai cadastrar, dizer que é inscrito do Nosso Nadeiros, vai concorrer a uma camisa oficial do Remo, 1 mês de IPTV e 1 mês de telemedicina. Pessoal, não tem lugar nenhum isso aí. Nenhum lugar. As informações estão aí no primeiro comentário fixado. Até quais são os números? Número aí no primeiro comentário, tá? Tem da Multiprint, tem da Plumatex, tem da BVR. Se vocês quiserem comprar colchão, fazer medalha, troféu, folder, caneca e etc, etc. E fazer o IPTV e telemedicina. Aí embaixo os 3 contatos. É só ler. Você vai direto para lá. E amanhã mais informações. Fica aí com a baboseira lá do Xiririca de Goiás. Valeu, galera. Um abraço. Até amanhã. Todo mundo no Mangueirão, lugar de torcedor do Clube do Remo no Mangueirão. Fica aí com um trechinho aí dos baboseiras lá do Xiririca de Goiás. Valeu, galera. Fui.